Nesta semana vamos estudar a Bíblia e as profecias. Por que vamos estudar as profecias? Do texto bíblico, irmãos, aproximadamente 30% do texto bíblico é composto de profecias. Portanto, se nós estamos nesse trimestre procurando interpretar a Bíblia, compreender, saber interpretar a Bíblia, é fundamental que a gente saiba também, tenha critérios e saiba interpretar as profecias bíblicas. Inicialmente, nós vamos conversar sobre os dois tipos de profecias bíblicas que encontramos nas Sagradas Escrituras. Encontramos profecias chamadas clássicas e profecias chamadas apocalípticas. A lição de hoje, a lição dessa semana, vai se ater a profecias apocalípticas de Daniel e de Apocalipse. Mas gostaria de falar um pouco sobre as profecias clássicas. As profecias clássicas, ou seja, os livros de Isaías até Malaquias, foram escritos por profetas com mensagens proféticas. E quais eram essas mensagens proféticas para o povo de Israel, que estão relatadas no Velho Testamento? Na verdade, irmãos, os profetas no Velho Testamento, na maioria das vezes, eles atuavam como pastores, indicando ao povo a maneira correta de proceder, ensinando o povo, disciplinando o povo, observando para que o povo fizesse a vontade de Deus, repreendendo o povo. As mensagens proféticas do Velho Testamento, das profecias clássicas, eram para aquele tempo determinado. Algumas se repetiam algumas vezes, elas tinham também cumprimentos condicionais, dependendo da atitude do povo, a profecia se cumpria ou não se cumpria, mas elas basicamente repreendiam os pecados. Quais eram os pecados? Os principais pecados eram a idolatria, as práticas pagãs, a opressão aos pobres, suborno, a imoralidade. Elas também continham predições, mas predições limitadas ao tempo e ao povo hebreu, como ascensão e queda de reis e sacerdotes e calamidades, normalmente por conta da não observância da aliança de obediência ao Senhor. Elas eram para a nação de Israel. Profecias clássicas não se encontram no Novo Testamento. Todas estão contidas no Velho Testamento. Mas as profecias apocalípticas, e nós vamos ver logo agora Apocalipse 1:1, o que diz lá, irmãos? Vejam lá. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Revelação do que vai acontecer. Profecias apocalípticas, irmãos, buscam anunciar ao povo de Deus, anunciar aos filhos de Deus, esclarecer aos filhos de Deus os acontecimentos. Além de Daniel e Apocalipse, irmãos, há outros textos proféticos apocalípticos. Em Isaías, em Ezequiel, em Joel, em Zacarias, alguns textos proféticos apocalípticos são encontrados nesses profetas. E no Novo Testamento também, nos livros de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17 e 21, 1 Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 1 e 2, também encontram-se textos apocalípticos, esses dos evangelhos e das cartas de Paulo, especialmente sobre o tempo do fim. A literatura apocalíptica, irmãos, ou as mensagens apocalípticas, elas se diferenciam do restante da Bíblia, porque elas são uma literatura revelatória. Elas revelam o futuro. Mas ainda as circunstâncias e o modo da revelação são diferentes das profecias clássicas. Nas profecias apocalípticas, normalmente são visões e sonhos. Também nas profecias apocalípticas, a gente vê a atuação de seres celestiais. Por exemplo, Gabriel e Miguel, nas profecias de Daniel, ou então o anjo,
como na profecia de Apocalipse, é aqui que a gente viu. Normalmente elas também foram dadas em tempos de crise nacional. Por exemplo, Daniel estava exilado quando recebeu as profecias. João também estava exilado. Elas apresentam contrastes, nítidos contrastes. Contrastem entre o bem e o mal, entre o presente e o futuro. Entre os reinos transitórios e o reino eterno, como nas profecias de Daniel. Os reinos, a sucessão dos reinos e, por fim, o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, como em Apocalipse, o selo de Deus ou a marca da besta. E todas as profecias apocalípticas, irmãos, apresentam o fim da história. Nós vamos estudar nessa semana as profecias apocalípticas de Daniel e do livro de Apocalipse, escritas por João. O método de interpretação, como devemos interpretar? Vamos verificar a partir de amanhã o método historicista, que é o que utilizamos para a interpretação das profecias apocalípticas. Quero ler com vocês, para concluir, o texto da lição da Escola Sabatina na página 131. Um texto da senhora White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 307. Lá diz assim: devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Vamos estudar as profecias, encaixando as profecias na história, no desenrolar da história. E vamos então, dessa forma, irmãos, entender, interpretar as profecias e estar seguros. Quero ler o texto de João 13, capítulo 19, palavra do Senhor Jesus Cristo, 13, 19. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. As profecias são dadas, irmãos, para nos situar quando chegar a hora. Não é para a gente saber muito antes o que vai acontecer, mas é para quando acontecer, a gente saber, a profecia estava falando dessa forma, e é isso que está acontecendo. Nós estamos nesse momento da história. Elas são para nos dar segurança. E nessas semanas vamos estudar então as profecias de Daniel e de Apocalipse para ter segurança.